gosta e apoia, por que não vai morar lá, né? Faz uma coisa clichê, mas é verdade. Eu fico me perguntando isso. Aí falam, não, mas eu quero instalar isso aqui no Brasil, esse sistema. Aí mas gente, pra quê? Que trabalho? Isso dá trabalho. Vai pra lá, lá já tá pronto. Já tá prontinho. Mas aí eles falam… E aí eles ficam só olhando com aquela cara de paisagem, assim, ó. Não, e daí pra mim, tem, não conseguem justificar. Tem o povo que fala que é ótimo, mas não vai pra lá. E eu vou refazer a oferta. Eu mando pra lá. Eu pago, eu financio excursões. Não duvido, Renata gente. Airlines. Manda mensagem via direct. Pode ir, eu pago a passagem só de ida, mas tem que ficar 5 anos vivendo como um cubano. Não é como o turista, não, como cubano. Tem esse lado, e tem o povo que fala, não, mas lá, tipo, quando falam da Venezuela, não é mais socialismo. Até a gente teve uma situação do ministro do STF falando que Maduro é conservador. Tivemos Guga Chakra falando que Maduro é conservador porque ele falou de Deus. Ele tá lá com um monte de coisas assim, um monte de estrela com a cara do Chaves, martelo e foice pra todo lado, expropriando coisa, acabou com o parlamento. Não, mas não é socialismo, você entendeu errado. Não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro socialismo. Não é o verdadeiro. Só que foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. Mas a União Soviética não foi o verdadeiro socialismo? Foi mais ou menos. Sabe qual é o verdadeiro? Foi… É o da Dinamarca. Lá é o verdadeiro socialismo. Você quer me irritar, é isso. É falar de país nórdico socialista. Aliás, foi por isso, inclusive, acho que foi porque eu recebia tantas coisas sobre isso, Dinamarca socialista, que eu resolvi fazer o curso de capitalismo antes do curso de economia. Porque eu falava, gente, se vocês não sabem nem o que é socialismo, nem o que é capitalismo, que a Dinamarca é uma plena economia de mercado, é a 8ª economia mais livre do mundo. O primeiro-ministro, eu não lembro o nome dele, acho que era Rasmussen, ele falou que o Bernie Sanders, na eleição antes dessa, né, na outra, quando ele estava concorrendo lá nas primárias, ele falou que ele queria, para os Estados Unidos, o socialismo dinamarquês. E isso virou uma piada, e o primeiro-ministro da Dinamarca falou, olha, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui para vocês, tem esse vídeo no YouTube para quem quiser ver. Eu quero esclarecer, a gente é uma economia de mercado. A gente tem um estado de bem-estar social conseguido dar assim, mas nós somos uma economia de mercado. É muito fácil de empreender lá, é muito fácil de pagar imposto. O imposto é alto e aí todo mundo acha que é socialismo porque o imposto é alto. Só que é um dos países mais fáceis para você conseguir empreender e o imposto corporativo é baixo. Você tem uma lei trabalhista super flexível, não precisa ter CLT nem nada disso, né? É um contrato simples que você anota, não tem FGTS, não tem INSS, não tem 13º. Tem um monte de coisas que não existem lá, que todo mundo acha que é socialismo. É inacreditável em 2021 as pessoas falarem isso. Eu abri Mais aqui uma vez, falta de informação. o link da Heritage Contando Foundation, né? informação, né? Falta de informação e mau caratismo de quem utiliza esse tipo de coisa, que sabe um pouquinho e fala assim, olha lá, eles pagam bastante, sim, e aí o Estado é grande, olha só, isso é socialismo, Exato. sendo que não tem nada a ver com isso. Exato. E o estado grande deles é menor do que muito menor nosso, do que o por nosso. exemplo. Inclusive, Mas né? aqui citando esses países socialistas que deram certo no ranking de liberdade econômica atualizado de 2021 da Heritage Foundation. Você falou da Dinamarca, hoje ele é o 10º. Foi pra 10. A Estônia foi pra 8, o Canadá é o 9. Estônia é maravilhosa. Canadá socialista é o 9. Aí Suécia é o 21. A Noruega é o 28. A Nova Zelândia, que recentemente colocou imposto sobre grande fortuna, ele tá em segundo. Singapura é a primeira. Singapura. Colocou imposto sobre grande fortuna e aumentou o salário mínimo. É a segunda. O pessoal quer copiar a Nova Zelândia? Copia a liberdade, copia então. Copia, se é pra copiar tudo, tudo, né? Não Porque é copiar só se isso, a gente não. for achar o Brasil aqui, a gente é o 143 desse ranking, Isso que a gente tem subiu, ao todo 178. A gente era 150 ano retrasado. Primeiro lugar. Quem vocês acham que são os últimos 3 colocados do ranking? 178, 177, 176. Cuba. Ganha um bombom, hein? Venezuela? Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, pô. E aí, se São você os pegar últimos nesse 3. ranking, tem E a um China? vídeo… Não, a China é… A China é mais a livre China que o tem Brasil. mais liberdade. É que o problema da China, e aí por isso que não Eles existe são- um consenso, tem o Dinesh de Souza, por exemplo, É o 107 a China. ele fala bastante sobre essa questão de relações comunistas. E aí ele fala, tem acho que na sua livraria um livro que chama A Grande Mentira, que ele fala sobre várias coisas mentirosas, fala um pouco sobre a similaridade dos regimes autoritários, que é o que eu sempre falo, fascismo, nazismo e comunismo tem muito em comum na questão econômica, na questão de culpar os ricos, tudo é muito parecido. Independentemente da sua crença de ser um regime de direita ou esquerda, isso não é tão importante. E ele fala que existe um regime comunista na China porque eles extirparam o que é chamado de Estado burguês e conseguiram fazer uma relação maluca, espúria entre empresas
e governo. E conseguiram isso dar certo. Mas pra isso dar certo, eles dar certo entre aspas, Uma né? transadúltera entre comunismo e Coca-Cola. Isso mesmo, como já Surgiu diria Roberto Campos. Estado chinês. E aí o que acontece é que, mas independentemente desse consenso, o que acontece é que lá você tem liberdade inicialmente, né, para fazer os seus negócios, consegue empreender mais rapidamente, mais facilmente do que o Brasil, mas quando você vai aumentando de renda, eles dão uma cortada, começa a imposto Entendi. mais. Pra eles têm uma limitação e os bilionários lá de vez em quando desaparecem. Somem, né? Aí Voltam mais magros. Voltam magros, é o programa deles de detox. Detox da 15 Ducatelli na China. E aí eles voltam falando bem do governo e tudo isso. E as pessoas falam, não, mas China deu super certo. Eu falo, tá bom. Você gostaria de morar na China sendo observado o tempo todo? Então, Você não apesar... pensa em